Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Você é carinhosamente acolhido em meu coração, fique à vontade. Devo dizer que, para mim, são momentos agradáveis que nós vamos passar junto. Para você, eu espero que seja benéfico. Nós vamos hoje falar sobre pregadores de púlpito. E eu devo dizer que antes de entrarmos nesse ponto, que é muito importante, é o motivo de nosso encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro da doutora Márcia Vidotto, Saúde Nua e Crua. O sorteio desse livro, para você participar, os requisitos apenas 4. O primeiro é estar inscrito no canal, se você não está, se inscreve imediatamente. O segundo é compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos. O terceiro é colocar aquele joinha dizendo assim, olha, quando você colocar eu já sei o que está dizendo. Já compartilhei. Pronto. Eu vou entender que você já pode participar do sorteio. E o quarto é você colocar nos comentários. Compartilhei, quero o livro. Aí você vai participar do sorteio. Hoje será o sorteio, nós estaremos na próxima semana dando o resultado. E você não pode perder a palestra da próxima semana porque você vai saber que você ganhou, né? Você não pode perder, lógico. Você quer saber que você ganhou, não quer? Então, não perca. E o outro motivo por que você não pode perder, porque na próxima semana nós vamos falar sobre quem carrega a sua igreja. É o tema da próxima semana. Diante dessa situação, vamos ver. O tema de hoje, pregadores de igreja. Verifica comigo o seguinte, dividimos em 3 pontos. O primeiro nós vamos falar sobre o imperativo divino, o segundo nós vamos falar sobre o privilégio e o terceiro nós vamos falar como você é chamado. Então esses são os 3 pontos que nós dividimos o nosso programa para hoje. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, nos versos de 18 até 20, nos diz as seguintes palavras. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O primeiro passo que nós temos que considerar é o seguinte, Jesus recebeu autoridade. E quem tem autoridade pode impor autoridade. Por isso que ele recebeu, ele diz, ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações. Então esse é o primeiro ponto importante. Ele tem autoridade para dizer. Só que, embora ele manda, é um imperativo divino, ide, fazei discípulo de todas as nações. Ele também, de acordo com Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Diante dessa situação, você vai observar que ele manda aí, mas ele respeita a opinião, tanto de quem vai ouvir a mensagem, como de quem está recebendo, se vai dar ou não a mensagem. O certo é dar. Agora, ele também mostra as consequências de quem desobedece, tanto de quem não recebe lá, como de quem não recebe aqui para levar para o que está lá, de fazer discípulo das nações. Deu para entender direitinho? Você está sendo convocado, está recebendo uma ordem do Senhor Jesus para fazer discípulos. Depois, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preparar para o batismo. Posso dizer assim em uma linguagem mais própria. E depois ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Verifica o seguinte, primeiro você faz o discípulo, depois você batiza, depois você continua dando assistência, ensinando as demais coisas, fortalecendo na fé, dando estabilidade espiritual à pessoa, para que haja uma conversão permanente. E agora ele faz uma promessa para você, que está fazendo isso, que está preenchendo esses requisitos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa dizer que se você fizer o trabalho dele, ele vai estar com você. Esse ponto é muito importante. Eu quero ele comigo. Então eu me disponho a fazer como ele está pedindo. Esse passo é fundamental. Agora, verifique o seguinte, depois de tudo isso, nós encontramos um outro passo precioso. Atos capítulo 5, verso 42, nos diz assim, e todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Então, verifique que todos os dias
todos os dias, tá certo? No templo e nas casas. Eu fico condoído quando vejo pessoas que aqui fala todos os dias no templo e tem pessoas que não querem ir 3 vezes na igreja em uma semana. Que situação! De uma mensagem tão pura como nós temos apresentado, ou como nós temos apresentado, como a doutrina que nós vivemos. Uma mensagem tão consistente, tão estável, tão espiritual, tão profética, tão harmoniosa. Não tem. Eu não consigo entender como as pessoas se abstêm, como as pessoas se resguardam de serem sedentos, quando muitas vezes algumas igrejas não têm uma mensagem dessa, é uma mensagem rotineira, é uma mensagem sem estabilidade espiritual, sem uma base profética, sem uma concentração bíblica. E eles estão lá. Dói o meu coração de pensar nisso. Então, meu querido, pensa. As mais variadas desculpas, o trabalho, o estudo, meu querido, tudo isso pode ser importante, mas Deus é prioridade, porque sem Deus você pode perder o seu trabalho, sem Deus você pode perder o seu estudo, sem Deus você pode perder a sua vida, é pior. Então pensa e se programa, tenta se harmonizar. E outro fator, ir de casa em casa. Tem gente que só quer pregar. Eu quero ser evangelista, mas evangelista de púlpito de igreja. Não, um pouquinho mais. Nós temos que ser também um pouco mais amplo, de casa em casa. Levar, falar, advertir, convidar, animar. Esse passo é fundamental. Isso é indiscutível. Pensa também no seguinte, é um privilégio que ele nos concedeu, estar conosco todos os dias até a consumação do século. E em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele ainda nos diz o seguinte, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensa um pouquinho, você foi adquirido com um objetivo, não foi simplesmente para preencher, para guardar. Você não foi adquirido para ser um monumento, para ser uma lembrança, mas para ser um instrumento, para ser usado, para ser um colaborador. Isto é um privilégio ser um colaborador de Deus em anunciar a palavra. É bom você entender isso. Pensa, meus queridos, pessoas querem ser evangelistas de igreja, mas não querem ser um evangelista de casa em casa. Não querem ser um evangelista no trabalho, testemunhando, vivendo a comunhão com Deus no dia a dia. Diante dessa situação, eu devo dizer o seguinte, infelizmente, às vezes a fila para o púlpito é grande e poucos é que podem pregar. Porque são 3 cultos por semana durante 4 semanas, são cerca de 12 cultos por mês. E tem mais de 50 pregadores. Fica na fila, na fila, na fila. Eu entendi uma coisa. Eu descobri uma forma. Já que não tem tanta oportunidade para que eu possa ser tão útil, então eu desenvolvi uma forma. Muito simples. Olha para onde eu estou indo. Está observando para onde eu estou indo? Cemitério. Muito simples. No funeral. Lá eu vou pregar. Lá tem espaço para mim. E funeral tem todos os dias. E as pessoas estão carentes, e as pessoas aceitam. Está notando como que é a situação? Então, diante desse quadro, não tem muita burocracia. Você não precisa nem de conhecer o falecido. É só na hora que ele chegar lá, quando forem levar o corpo para o túmulo, então você, para a cova, então você pede a palavra. E agora se dirige não ao falecido, mas aos vivos. Para advertir, para orientar, para aconselhar, para prepará-los, para que eles estejam prontos para quando chegar o dia deles. Está notando como é fácil? Muito simples. Mas, você quer ver outra coisa? Transporte alternativo dentro dos ônibus, viajando, levanto, me apresento e começo a pregar. E no ônibus é a melhor coisa que tem para pregar, porque você vai pregar na igreja, um sai para beber água, outro vai para o banheiro, um vai fazer não sei o quê, e se dispersam. Dentro do ônibus, meu amigo, não tem como sair não. É ouvir mesmo. É ficar ouvindo até o fim.
Então, com carinho, com amor, com afeto, mas é uma oportunidade que você tem para dar a mensagem. Então, peça a Deus que abra uma porta. Se você tem dificuldade de fazer de uma forma ou tem de outra, então peça a Deus. Ele vai abrir um caminho para você, ele vai lhe mostrar. Ah, mas eu não sei pregar. Bom, se você não sabe pregar, então nem na igreja nem fora da igreja, porque quem não sabe mesmo. E na igreja é mais difícil. Na igreja tem os que sabem tudo, tem aqueles que pensam que sabem, mas não sabem, e tem os que não sabem. E é um auditório heterogêneo. É complexo para você falar num auditório desse. E nessa situação, não é mais difícil? Não. Dentro do ônibus, não. Você pode falar tranquilamente. Olha, eu vou ser sincero, vou contar a história para você. Teve uma ocasião, quando eu terminei de pregar, teve uma pessoa que me deu uma oferta. É incrível, mas acontece. Só para você ter uma ideia. Então, em todas as situações, vamos aproveitar a oportunidade. Nós estamos às portas da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos perder tempo. Agora surge o seguinte, olha o que está acontecendo aqui. São Lucas capítulo 6, verso 45, nos diz as seguintes palavras. E o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Em outras palavras, a boca fala o que o coração está cheio. Diante dessa situação, meus queridos, verifique comigo o seguinte. Diante desse quadro, como você está sendo chamado? Essa é a pergunta. Em Antioquia, o apóstolo Paulo passou durante o período de 1 ano e falou tanto de Cristo, que no final de 1 ano, eles eram chamados de cristãos. É o cristão. Então, só para você ter uma noção. Agora eu te pergunto, e você está sendo chamado de quê? Você está sendo chamado de YouTube? Você está sendo chamado de Netflix? Você está sendo chamado de uma série? Você está chamado de Kawaii? Você está chamado de TikTok? Você está chamado de Instagram? De Face? De um time de futebol? De que você está sendo chamado? De um nome de um filme? De um nome de uma novela? De que você está sendo chamado? Pensa um pouquinho. As pessoas aí, quando passam pelas outras para cumprimentarem, elas costumam fazer assim, a cumprimentação. E a outra pessoa ela já sabe que o time ganhou de 2-1. Só para você ter uma noção. Virou, isso aí está virando moda. Então, isso o mundo está fazendo. E, infelizmente, muitas vezes a igreja está absorvendo a cultura, o costume do mundo. Isso não pode. No céu não vai ter isso. Você precisa ser chamado de outra forma. Talvez você deveria ser chamado dos 144 mil selados. Talvez você deveria ser chamado da vinda do Senhor. Você deveria ser chamado de Maranata. Você deveria ser chamado das 3 mensagens angélicas. Você tem que ser chamado de alguma coisa que associa com os seus objetivos. Você tem que viver isso aí. Esse é o ponto importante. Pensa um pouquinho. Aproveita a oportunidade. Se envolva. Eu vou te dar uma sugestão muito boa. Se você tem dificuldade, entendeu? Se na igreja não te dão oportunidade, e não deve esperar só pela igreja, tem um caminho muito bom. Esse livro, Serviço Cristão, de Ellen Gold White, da Casa Publicadora Brasileira. Adquira esse livro, leia esse livro. Você não vai depender de um estímulo de um diretor, ou seja, de um diretor do departamento pessoal da igreja para lhe motivar espiritualmente para fazer as visitas, para pregar, para anunciar a palavra. Lendo esse livro, você vai ser fortalecido, você vai ser encorajado, o Espírito Santo vai lhe tomar e vai te usar de uma forma imperceptível. Quando você menos esperar, você já está fazendo. Peça a Deus perdão pela vida indiferente do passado, por ser simplesmente um esquenta-banco. Quando esquenta, porque às vezes chega até atrasado na igreja, que não dá nem tempo de esquentar, já terminou o culto. Então, seja cuidadoso. É um privilégio para a igreja. Se alimente da palavra e transmita para os outros que está recebendo. Senhor, muito obrigado por conhecer essa palavra preciosa. Diga assim no seu coração. Me aceita, Senhor. Me perdoe pelo meu passado. Me ajude a viver daqui para frente
abraçar com bravura, com firmeza, com determinação, ser um instrumento do Senhor para anunciar a palavra até a breve volta do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Até a próxima semana. Amém.